De volta, Mi Expo Fórum 2024, este é o palco capacitação. Aqui neste palco estamos falando sobre os processos de contratação em todos os níveis hierárquicos, também trazendo informações, sobre leis, não só leis trabalhistas, mas também certificações, oportunidades de capacitação, entre outros assuntos que este palco, o palco vermelho, o palco capacitação, está apresentando ao longo do Mi Expo Fórum 2024. Terceiro dia, e eu já estou aqui com a presença do Leandro Abud, que é sócio da Abud Amaral, ele que é advogado e vai falar com a gente sobre relações trabalhistas, onde as empresas mais erram nestas relações. Bom, este é um fórum, Leandro, sobre tecnologia, sobre o setor industrial, sobre novas tendências, novas possibilidades, mas a gente não está esquecendo o lado humano, né? E aqui você vai falar das questões trabalhistas, relações trabalhistas, que obviamente o lado humano é onde ele mais precisa ser cuidadoso, delicado, né? E obviamente sem esquecer de que a gente tem regras que também precisam ser respeitadas também. Onde as empresas mais erram na área trabalhista? Mas essa é uma pergunta que muitos empresários te fazem? Onde eu estou errando ou onde eu estou acertando? Muito, muito, muito. E temos inovações também, tecnologias na área trabalhista. Mas antes disso, agradecer a toda a produção da Mi Expo, na pessoa do Nelson, na pessoa do Jorge, que fizeram esse convite para a gente, agradecemos bastante e esperamos aqui esclarecer as dúvidas e falar um pouquinho da tecnologia, das inovações também na área trabalhista. Porque o direito é dinâmico, o direito não é estático, ele é dinâmico. E com isso vem as inovações. O empresário tem que estar sempre ligado às inovações na área trabalhista. É isso que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. Quero te agradecer, Leandro. Fique à vontade, o tempo está na tela. Se precisar da gente, é só chamar a gente. E a nossa audiência é rotativa, inclusive virtualmente. Bom trabalho. Muito obrigado. Deixa eu falar lá com ele, ver se ele vai topar ou não. Então vamos lá, pessoal. Mais uma vez agradecendo toda a produção da Mi Expo, na pessoa do Jorge, na pessoa do Nelson, que nos fizeram esse convite para estar aqui hoje falando um pouquinho das relações trabalhistas, né? Onde as empresas mais erram na área trabalhista. Tentar fazer que as empresas não errem mais, porque tem muito erro na área trabalhista e erros tolos, erros que podem ser evitados. Principalmente aproveitando agora as tecnologias, as inovações e tudo mais, tá? Meu nome é Leandro Abud, sou sócio da Abud Amaral Sociedade de Advogados, escritório especializado na área do direito empresarial. Então vamos falar um pouquinho aqui a todos que estão nos assistindo, vocês estão ao vivo, vocês que irão assistir, esperamos um pouquinho instruir todos nesse sentido. Vamos lá, então, perder uma ação trabalhista, né? Perder uma ação trabalhista. Por que a empresa perde uma ação trabalhista? Perder é natural do jogo. Perder quando você está errado é uma coisa. Agora, perder estando certo, aí o empresário não pode. O empresário está sendo mal instruído, o empresário está sendo mal assessorado, e aí ele não pode perder. E é isso que a gente quer instruir, para que o empresário não perca uma ação trabalhista estando certos. Por exemplo, por falta de documentação. Né? A empresa não tem o documento A, B, C, 1, 2, 3, que a lei exige. E por que ele não tem? Porque ele não sabe, por falta de conhecimento, porque a RHDP não tem esse conhecimento, e aí você acaba perdendo uma ação trabalhista porque não tem uma documentação. Olha que absurdo. Por documentação errada ou incompleta. Ocorre bastante isso. Cartões de ponto, né? Nas assessorias, nas consultorias que a gente costuma dar para as empresas, a gente vê lá cartões de ponto incompleto, errado, recibos de IPI errados, ou seja, você acaba perdendo porque a documentação está errada, a documentação está incompleta. Absurdo também, mas isso acontece bastante com as empresas. Por entendimento diverso do correto. Eu achava que era assim, eu achava que era assado. E a gente escuta bastante a questão da a empresa onde eu trabalhava fazia assim, o pessoal do DP, do RH, administrativo em geral. Mas onde eu trabalhava era assim, mas está errado, não pode ser, né? E por aí vai. E o pessoal também vem com muitas lendas urbanas, né? Aquelas lendas que alguém falou, ele acredita e vai divulgando. E não é assim. A gente sabe que tem bastante coisas que estão erradas aí nesse termo. Então, o intuito principal dessa nossa palestra é alertar as empresas para não mais errarem na área trabalhista. E erros, repito, erros bobos, erros tolos. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho de cada item aqui para todo mundo entender. Em relação aos EPIs, né, os equipamentos de proteção individual. É muito importante isso, muito importante isso. Você que está aí nos assistindo, que vai nos assistir depois, é muito importante isso.
Não basta entregar, principalmente a indústria, não basta entregar o EPI, o equipamento de proteção individual, né? Protetor auricular, a máscara, a bota, enfim, vários. Não adianta só entregar, tem que entregar e fiscalizar o uso, fazendo campanhas de utilização, de como usar, a prevenção. Além disso, o recibo tem que ser bem completo, gente, muito completo. Não adianta a gente ter um recibo lá de entrega, data tal. Todo EPI tem uma validade. Todo EPI tem validade. Alguns curtos, outros com validade mais longa, mas tem validade. E aí que o empresário se complica, porque ele comprou, teve o gasto do EPI e não consegue comprovar a entrega. Não consegue comprovar que entregou. E aí o que acontece? O empregado entra com uma ação trabalhista e vem as condenações. Nossa, mas eu comprei o EPI, eu tive um gasto com o EPI. Mas cadê o recibo? Né? Tem que ter o CA, data de validade, data de entrega e tudo mais. Isso é muito importante. Treinamentos. A empresa tem que dar treinamento de uso, da prevenção, conforme eu falei no início. Comunicados, cartazes mesmo, cartazes. Nos vestiários, na copa, na indústria mesmo, no chão de fábrica. Cobrando a importância, mencionando a importância de uso, que é para a saúde do trabalhador, é a saúde do empregado que está em jogo. Então, isso é muito importante também. O recibo correto, conforme eu falei, com o CA, né? Certinho, bonitinho, data de entrega, data de validade. E uma dica importante que eu dou é guardar a nota fiscal. Para a empresa guardar essa nota fiscal de compra, porque isso a gente utiliza na defesa, dizendo, ó, compramos um distribuidor autorizado ou do fabricante direto e eu tenho tudo certinho. Com isso, ameniza o risco de perder uma ação trabalhista quando o empregado pede, por exemplo, o adicional de insalubridade. Porque o EPI neutraliza o eventual agente. E com isso, a gente consegue ter êxito numa ação trabalhista, porque a empresa tem a documentação correta. Esse é em relação ao EPI. Documentos solicitados na admissão. Aqui a gente tem bastante dúvida, bastante questão, né? O que eu posso pedir? Porque nem tudo eu posso pedir ao empregado na admissão, né? Tem todo um direito de privacidade e uma prática discriminatória que a empresa é vedada de pedir alguns EPIs. Isso é importantíssimo. Por exemplo, antecedentes criminais. Posso pedir? A resposta é não, não posso pedir. Depende do cargo que eu posso pedir? Sim, tem cargo que sim. Por exemplo, você vai contratar uma babá para cuidar do seu filho em casa. É lógico que eu tenho que ter um cuidado. Eu vou contratar uma cuidadora, um cuidador para cuidar do idoso em casa. É lógico que eu tenho que pedir. Naturalmente eu tenho que pedir. Mas para todo e qualquer cargo, não. Então, a empresa pode ser até condenada a uma indenização por danos morais ou afins, em virtude de ter pedido documentos vedados por lei na admissão. Teste HIV, posso pedir? Não posso. Prática discriminatória, não posso pedir. Ah, mas ele vai trabalhar na cozinha do meu sushi que corta... Não posso pedir. Agora o próximo, teste de gravidez. Não posso pedir. Prática discriminatória contra as mulheres, pedir teste de gravidez. Ah, mas e se ela entrar grávida? Se entrar grávida, vai ter estabilidade, vai ter todos os direitos legais. Enfim, então não posso pedir. É vedado pedir. Uma prática certa ou errada, aí deixo a crivo de cada um. Mas, por lei, eu não posso pedir de forma alguma teste de gravidez. E agora na demissão? Teste na demissão, posso pedir? Sim, eu posso pedir um teste de gravidez na demissão. Por que eu posso pedir? Porque, ao contrário de uma prática discriminatória na admissão, na demissão é uma prática protetória, é uma proteção ao feto e ao emprego da mulher. Por quê? Porque se ela estiver grávida, eu não posso demitir. Então eu peço o teste sim de gravidez na demissão para proteger e não para discriminar. Porque se ela estiver grávida, eu não posso mandar embora. Eu tenho que reintegrar ou encerrar o processo de demissão. Então é diferente da admissão, porque aí é proteção e não discriminação. Uma coisa importante também, até no mundo atual, com as inovações, é a rotatividade, né, de empregados. Tem os mais jovens, inclusive, né, não tem mais essa, né, a pessoa trabalhar 40 anos em uma empresa, 30 anos em uma empresa. A gente sabe disso, a gente está assistindo isso dia a dia. Então, pela rotatividade, tem muita empresa que faz o processo de admissão, dá o ok para a pessoa, ok, e na hora de contratar, cancela esse processo. Então essa pessoa, ela pode ter pedido a conta em outra empresa, ela pode ter já feito projetos, mudado de residência, enfim, feito várias coisas para trabalhar na empresa X. E essa empresa cancelou o registro com a promessa de emprego. Isso também a justiça está entendendo que dá direito à indenização à pessoa que teve o processo demissional cancelado. Então, tomar cuidado com isso também. Então, deu ok, contrata. Se tem dúvida ainda, não dá ok, espera.
Cartões de ponto, gente. Está entre os 3 primeiros condenações das empresas na área trabalhista. Então, está em top 13 pedidos de empregados, né, que entra com a ação trabalhista em relação ao cartão de ponto. Então, aqui é cuidado redobrado, tanto na parte de documentação, que eu falei no início, quanto no dia a dia. Então, vamos lá. A empresa é obrigada a ter cartão de ponto? É a primeira questão. Sim, é obrigada desde que ela tenha mais de 20 empregados. Abaixo de 20 empregados eu não tenho obrigação legal. Mas pergunta para mim, nas consultorias que eu dou, se eu peço para a empresa ter cartão de ponto mesmo com um número inferior a 20 empregados. Sim, eu peço. Por quê? Porque tendo cartão de ponto, além do controle, né? Posso ter 10, 5, 9, 15 empregados. Além do controle ser mais certinho, ser mais correto, tem a questão do ônus da prova. Porque quando eu tenho cartão de ponto, o ônus da prova é do empregado. Quando eu não tenho cartão de ponto, o ônus da prova é do empregador. Então, eu peço para ter mesmo quando não tem obrigação legal. O intervalo pode ser pré-anotado? Por exemplo, restaurantes. A gente sabe que é corrido. Então, se for parar para anotar o horário de entrada do intervalo e o horário que ele volta do intervalo intra-jornada, tá? O intervalo de 1 hora aí para descanso e refeição, demora muito tempo. Então, a lei permite já deixar pré-anotado. Por exemplo, da meio-dia às 13. Isso não veda ele gozar do intervalo. Ele tem que gozar do intervalo de 1 hora, mas não precisa perder o tempo anotando. Então a lei já nos permite ter esse intervalo pré-anotado no cartão de ponto. Isso é importante porque otimiza aí, né? Falando em inovação, falando em tecnologia, otimiza aí todo o processo. Rasura. Rasura não é permitido. Por quê? A rasura pode ser entendida como fraude. Será mesmo que ele fez aquele horário? Será mesmo que não fez o horário? Então a rasura pode ser entendida como fraude. Então, cuidado com a rasura. Tentar não rasurar o cartão de ponto de forma alguma. O britânico. O que é o britânico? É aquele assim, ó. 8, 12, 13, 17. 8, 12, 13, 17. Todo o período. Esse cartão é nulo. Por quê? O juiz sabe que na prática não ocorreu isso. É mentira. Quem, na semana mesmo, em uma semana, esquece um mês, esquece um ano. Quem em uma semana consegue entrar às 8, sair para almoçar meio-dia, voltar às 13 e ir embora às 17? Ninguém consegue. Ninguém. Então, se tiver um cartão de ponto nesse sentido, é fraude. Ele é fraude. Então o juiz nem vai considerar, fala que é mentira. Por quê? Tem que ter os intervalos. 7h58, meio-dia e 58, 13h02, 17h02, 16h58. Tem que ter essa variação normal do dia a dia de qualquer ser humano. Porque se for britânico também não serve, é muito importante também. E o esquecer de anotar. Né? Isso a gente brinca, né? Tem vários memes aí na internet que é o pesadelo de todo mundo que trabalha no DP e RH. É ficar cobrando cartão de ponto. Imagina uma indústria com 800, 900 funcionários aí. Você tem DP aí, RH correndo atrás que a pessoa esqueceu de anotar. E é comum, gente. Como é comum acontecer isso aí? Quem conhece um profissional que trabalha na área do DP, né, Departamento Pessoal de RH, Recursos Humanos, vai ter essas histórias para contar. Então, quando o empregado esquece de anotar, a gente não pode anotar a mão. Tem que fazer a observação no cartão, né? Porque hoje a maioria é eletrônico, né? Hoje a gente fala controle de jornada, cartão de ponto, mas a maioria é eletrônico, né? Ou por cartão, ou por digital, enfim. Então, tem que ter essa observação embaixo que esqueceu de anotar. Vamos indo, então. Falando do cartão de ponto também, muito importante. Já falei, é o top 3, né, de condenação. Aqui é interessante, gente. Pagamento de prêmios. A gente sabe que, principalmente na pequena e média empresa, às vezes, eventualmente, tem a prática do empresário pagar alguma coisa por fora, chamado por fora. Né? Eu vou pagar um prêmio por fora, eu vou pagar uma ajuda de custo por fora, eu vou pagar uma bonificação por fora. Não precisa, gente, não precisa pagar por fora. Não precisa nada disso. A empresa pode cumprir a lei sem ter custo. Como? Prêmio, abono, bonificação, eu posso pagar no Olerite, dentro do Olerite. E eu vou falar para vocês, isso não onera a empresa em nada, porque isso não vai integrar salário, não vai incorporar salário e não vai gerar imposto, nem previdenciário, nem fiscal, tanto nem para a empresa, nem para o empregado. Então isso é a chamada verba indenizatória. Eu posso pagar por dentro sem onerar nem a empresa, nem o empregado. Então por que pagar por fora? Não preciso pagar por fora. Não há necessidade. E a empresa, o empresário paga por quê? Desconhecimento. Não tem o conhecimento. Então isso é importantíssimo para as empresas. Cumprir a lei sem ter custo. Não é isso? E aí para que pagar por fora? Aí gera salário por fora, aí gera indenização, gera autuações, enfim, por aí vai. Então podemos pagar prêmio, abono,
bonificação por dentro. É só criar um planinho bacana aí de premiação, motivacional, tal, que dá para pagar para todo mundo. E aí sempre tendo como base um desempenho superior. Por quê? Se ele cumpre o dia a dia dele, ele já ganha salário. Agora, se ele fizer um pouquinho a mais, isso com regras claras, tudo certinho, dá para pagar esse prêmio, esse bônus aí por dentro. Tá? Como eu disse, não integra o salário, não tem incidência de impostos e não gera nenhum custo para ninguém. Importante agora a gente falar de comissão versus prêmios. Comissão é diferente de prêmio. Eu usei sempre a palavra prêmio, eu usei a palavra premiação, usei a palavra bonificação. Eu não usei comissão em hipótese alguma. Por que não usei? Porque a comissão integra salário. O vendedor, que comissão é sinônimo de vendedor, né? Todo vendedor ganha comissão. Eu não conheço nenhum que não ganhe comissão. Então, quando é comissão, não. Comissão é diferente. A comissão paga por dentro, de forma lógica, porém integra salário, tá? Então, ela vai integrar salário, vai incorporar salário, vai gerar imposto e tudo mais. É diferente. Então, comissão eu não posso pagar sem incidência. O prêmio eu posso. O que dá para fazer nas empresas é uma consultoria adotando essa questão de prêmio, bonificação, que aí traz muita economia para todo mundo, tanto para o empresário como para o empregado. As penalidades. Aqui é uma das lendas urbanas, né? Que a gente sempre brinca, né? Para aplicar uma suspensão, eu tenho que ter 3 advertências, não é isso? Não, não precisa. Eu não preciso ter 3 advertências para aplicar uma suspensão. Ah, mas para mandar embora por justa causa, eu preciso de 3, né? Também não preciso também. Aqui que a gente brinca que é uma das lendas urbanas, né? Uma das lendas que todo mundo fala, precisa ter 3 advertências, 3 suspensão para demitir um empregado, né? Para rescindir o contrato do empregado por justa causa. Não preciso isso. Eu não preciso isso. Dependendo da gravidade, eu posso até dar demissão por justa causa sem ter tido penalidade anterior. Sem ter tido sequer uma advertência. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. O empregado entra na sala do superior e o ofende com palavras de baixo calão, enfim. Eu não preciso ter 3 ofensas, né? Ou agride fisicamente um par dele, um outro empregado, um superior, um chefe. Eu não preciso ser agredido 3 vezes. Então, dependendo da gravidade, eu posso já rescindir o contrato dele por justa causa na primeira oportunidade. Eu não preciso ter 3 vezes. Agora, tem situações que eu preciso. Por exemplo, falta. A pessoa faltou só uma vez. Ah, não. Aí você dá uma advertência. Ah, faltou 2. Mais uma advertência. Ó, faltou a 3ª vez. Isso sem justificativa, tá? Opa, eu vou já aplicar uma suspensão. Então, se prepara isso de forma legal, de forma lícita, de acordo com a CLT. Tá? Mas aqui é só para quebrar essa lenda urbana que a gente brinca de que eu preciso ter 3 advertências. Não. Então é caso a caso, a gente sempre pede para consultar o seu advogado, consultar o advogado empresarial da empresa para ver o que vai ser aplicado. E a gente pode criar isso no regimento interno até, tá, gente? Então tem muita empresa que tem regimento interno, onde cria-se essa regra também. Mas o importante é sempre aplicar caso a caso. Aqui eu falo que é o remédio na dose certa, né? Todo mundo sabe que o remédio com dose mais fraca não vai servir para nada. Um remédio com dose mais alta até mata o paciente. Então eu tenho que aplicar o remédio na dose certa. É matar a formiga. Eu não preciso matar uma formiga com uma bola de boliche, né? Não precisa, é força exacerbada. Dá um toquinho que mata. Então aqui é a pena na medida certa. É o remédio na dose certa. E a hierarquia, né, das penalidades, dependendo como for, já falei que não precisa aplicar advertência, suspensão e justa causa. Dependendo como for, essa ordem pode ser quebrada. Tá? Então isso é muito importante também, porque para evitar nulidade, né, da justiça, anular a advertência, anular a suspensão e anular a justa causa. Por quê? Custo para a empresa, porque além da empresa pagar todas as verbas, também pode ser que tenha condenação por dano moral, por ter feito essa penalidade de forma indevida. Só tomar uma aguinha aqui. As novidades aí, ó, uso da rede social, né? Só lembrando, gente, a nossa CLT, a Nossa Senhora, ela é da década de 40. 40. Então, olha quantos anos, década de 40. Então, a gente fala em rede social com a CLT, lógico, Bud, mas teve reformas? Teve. Muitas reformas, né? Eu acho que é o código, é o consolidado que existe mais reforma aqui no Brasil, é a nossa CLT, a consolidação das leis do trabalho. A maior reforma aí, 2017, né, com a chamada reforma trabalhista, né, novembro de 17. Mas enfim, ainda ela tem uns aspectos antigos, né? Por rede social não trata, a gente vai falar depois de grupo de WhatsApp, home office, por aí vai. Mas aqui o uso da rede social. Tomar cuidado dos dois lados, tanto a empresa, o empregador, como o empregado, o trabalhador. Primeiro, hoje muito empregado, né? Ele usa a rede social para quê? Para criticar a empresa. Criticar a empresa.
isso, dependendo da crítica, gera dano moral, gera indenização. A gente sabe dos compliance, sabe de todas as regulamentações que as empresas têm que cumprir. Já pensou uma crítica mentirosa, inverídica ou aumentada, o prejuízo que gera hoje, né? O tal de cancelamento, né? Está cancelado, né? Essa é a moda, né? Então tem que tomar muito cuidado. Então o empregado que eventualmente postar uma crítica nesse sentido, pode sim ter o contrato de trabalho rescindido por justa causa, além de responder pelos danos causados, né, à imagem da empresa, que a gente sabe que hoje é tudo, né? Também, para criticar outro funcionário, né? A gente vê, às vezes, né, o empregado criticando o chefe, o gerente, o supervisor, o coordenador, enfim. Não pode, né? Dependendo da crítica, aí gera dano moral, gera indenização. Ou um prestador de serviço, né? Ah, a pessoa que presta serviço de limpeza aqui faz isso, faz aquilo. A pessoa que presta serviço aqui na área jurídica faz isso, faz aquilo, enfim. Então tem que tomar cuidado também o empregado para usar na rede social. E a empresa também, né? A empresa não pode usar para denegrir o empregado também, o trabalhador, sob pena de responder também por esse dano à imagem do empregado, dano do trabalhador, né? Colocar, né? Fulano foi mandado embora por justa causa, não contratem. Pelo amor de Deus, não pode, tá, gente? De forma alguma aí. E para fazer prova também. Aí a gente adora isso, né? O advogado que advoga para as empresas, empresarial, adora pegar provas em rede social, porque o empregado posta. A gente teve isso aqui, esse exemplo que eu vou dar agora, a gente tem vários casos lá no escritório. A pessoa apresenta o atestado médico, e posta foto na praia, no sítio, festando, em festa, em piscina, bebendo bebida alcoólica. Fala, peraí, quem tá doente não pode estar festando, tem que estar de repouso. No mínimo, se ela faltou, porque tem que estar de repouso, não é isso? Se faltou, se o médico deu um atestado de 1, 2, 3 dias, é para a pessoa repousar para ter a cura da sua enfermidade. E não, posta foto na praia, posta foto em piscina e por aí vai. E aí complica, porque a gente usa isso para fundamentar a justa causa. Então também a rede social faz bastante prova aí para a empresa fazer prova do eventual atestado médico que o empregado pega e não deveria pegar, né? Esse aqui, gente, é grupo WhatsApp da empresa, né? Aqui tem cada história para contar. A gente tem cada história para contar de grupo WhatsApp da empresa. De tudo, gente, de tudo. Gente que enviou nude sem querer. Gente que envia em grupo errado. Tem de tudo, gente. A história dos nudes, acho que, enfim, tem cada história para contar. E aí vai apagar, mas já salvou na câmera de um ou de outro. Dá confusão aqui. Então, grupo de WhatsApp da empresa. Primeiro tem que ter regra, né? Lá na descrição do grupo tem que ter a regra, né? Só postar assuntos relacionados ao seu departamento, porque tem muita empresa que tem um grupo geral e tem um grupo específico, um grupo departamento, né? Por departamento. Então, o RH tem um grupo dele, o financeiro tem um grupo dele, o Fabril tem o grupo dele, por aí vai. Mas tem que ter regra. Regra o que pode ser postado, o que não pode ser postado, né? A questão de política, né? Não pode postar, cada um tem a sua ideologia e aí dá confusão, né? Um gosta de A, outro gosta do B e por aí vai. Então tem que ter regra expressa pela empresa. É a empresa que tem que colocar aquela regra. Ah, mas os funcionários têm um grupo particular. Não, aí é particular, não tem nada a ver com a empresa. E nem pode usar o logo da empresa, né? Pode colocar amigos da empresa tal, ou funcionários da empresa tal, mas é coisa do funcionário, né? Grupo de futebol da empresa, aí não tem nada a ver com a empresa. Mas grupo oficial da empresa, que vão ser passados comunicados, vão ser passadas informações relativas à atividade de cada um, esse não pode não ter regra. Tem que ter regra clara, só postar coisas do departamento, comunicados e por aí vai. O horário, importante, gente. O horário de grupo de WhatsApp. Eu não posso mandar mensagem para o meu empregado fora do horário de trabalho dele. Sabe aquela coisa assim que a gente vê? É só para amanhã, viu? Quem não vai escutar o áudio do coordenador, do supervisor, do gerente, do chefe? Pessoal, isso aqui é só para amanhã, só para adiantar. Imagina. Isso não pode. Então, se a empresa postar no grupo qualquer coisa fora do horário do empregado, ele pode sim pedir hora extra. Dizendo, ó, tá vendo? Eu saí às 5, teve mensagem às 6, às 7, às 8, às 21 e por aí vai. E além disso, tem o direito de desligamento. Ou seja, ele tem o direito de se desligar da empresa e viver sua vida pessoal. E essa mensagem fora do horário atrapalha esse direito de desligamento dele. E atrapalhando, gera também uma indenização. Além da hora extra, gera indenização por dano moral. Então, tomar cuidado com o horário também. Postagem, já falei, é só postagem referente à empresa. Não pode postar nada de outras coisas, nada de política, nada de futebol, religião, nada para não dar confusão. Só em relação à empresa. E
as discussões. A empresa sim tem que agir com poder moderador. A empresa tem que agir. Viu discussão, na hora intervém. Ah, mas não tem nada a ver comigo. Tem sim, é grupo seu. É como se fosse o seu ambiente de trabalho. 2 empregados brigando, você tem que interferir, para não deixar isso soltar. Mas aqui é legal, na nossa palestra completa, a gente conta os cases aqui, são bem engraçados, gente. Se vocês verem que a gente passa aqui, enfim. Mas aqui, quem tiver depois a oportunidade, procura a gente na internet, tem várias palestras nossa, ou liga pra gente, a gente bate um papo, que é bem legal aqui isso aqui. Então, é inovação, né? Não deixa de ser inovação, não deixa de ser tecnologia, essa comunicação nas empresas. Mas tem que tomar muito cuidado com essa questão do grupo de WhatsApp. Vamos lá, ó, terceirização. Muita empresa confunde também, que depois eu vou falar de pejotização, que não tem nada a ver, né? A terceirização, o Supremo Tribunal Federal já falou que é lícita, já está tranquila, então as empresas podem sim terceirizar em todas as atividades. Porque a briga era, eu posso terceirizar tudo ou posso só terceirizar minha atividade não fim? Hoje não, eu posso terceirizar tudo. Todas as minhas áreas podem ser terceirizadas. Logicamente, a empresa tem que pensar na questão comercial, na questão industrial. Eu vou terceirizar o meu processo fabril? Será que eu vou ter uma mão de obra qualificada? Eu vou terceirizar meu financeiro, meu RH, meu DP, enfim. Então, mas a empresa pode terceirizar o que ela quiser. Lembrando, mesmo na terceirização, a empresa tomadora de serviço, que tomei o serviço desses terceiros, ela é responsável subsidiária. Ou seja, se o empregador não pagar, se a empresa que me presta serviço não pagar seus empregados, eu sou responsável. Logicamente, cabe uma ação de regresso contra essa empresa, mas eu sou responsável por isso. Então, a empresa, ela acha que terceirizando, ela está isenta de qualquer problema trabalhista. Não, não está. Pelo contrário, ela responde de forma subsidiária. Importância da escolha. Por isso que eu tenho que escolher bem quem vai me prestar serviço. Tem que pegar certidão, colher informações, ver como estão as ações trabalhistas dessa empresa, ver como está a questão financeira dessa empresa. Por quê? Porque se ele não pagar, eu pago. Então, não tem vantagem nenhuma, né? E eu falo um pouquinho aqui de cooperativas também, mas a cooperativa ela foi muito usada no começo dos anos 2000, até comecinho de 2010, aí, 2011, depois parou, porque começaram, infelizmente, as fraudes, né? Então, algumas empresas abriram cooperativas que lhe prestavam serviços. Aí não pode, né? A cooperativa é a associação de pessoas para um fim comum. Né? Então, por associação dos médicos para prestar serviço para um hospital, ok, mas não o hospital montar uma cooperativa médica para ali prestar serviços. Então a cooperativa hoje está um pouco em desuso. E como o Supremo já julgou lícita a terceirização de todas as atividades, então é bem tranquilo hoje a terceirização. Tem que tomar cuidado aqui, é só na escolha de quem eu vou contratar, porque senão a conta sobra para a empresa. Ó, a novidade aí, né? Esse nome não existe, tá, gente? Pejotização, nem adianta procurar no dicionário que não existe. Mas todo mundo sabe o que é, né? São os PJs, né? Todo mundo quer ser PJ agora, né? Todo mundo quer ter, na verdade é engraçado, querem ter o bônus do PJ, mas não o ônus, né? E aí tem a diferença do CLT. Aqui é bem interessante, todo mundo pode ser PJ? Depois contratar todo mundo por PJ? De A a Z? Não, não posso. Por quê? O PJ, o prestador de serviço, que presta serviço para a empresa, ele não pode ter subordinação. Ele não pode ter controle de horário, ele não pode ter horário para entrar, horário para sair, ele não pode ter fiscalização de jornada, ele tem uma autonomia nessa gestão dele. Ele não vai todo dia, né? E aqui não falo home office, o teletrabalho, falam que ele não presta serviço para mim todo dia, ele pode prestar hoje para mim, amanhã para a empresa B, depois para a empresa C e por aí vai. Então, ele não tem que me prestar serviço sempre também, ele não tem exclusividade comigo. E aí que está a questão do passivo trabalhista. Por quê? Porque a empresa, algumas empresas acham que só por eu chamar a pessoa de PJ, só por eu ter um contrato de PJ com ele, de prestação de serviços, só por ele emitir uma nota fiscal para mim, eu estou tranquilo. Errado, não está. Por quê? A Justiça do Trabalho não vai querer ver esses papéis, esses documentos. Ela vai querer saber o que acontece no dia a dia, na prática. Essa pessoa vem todo dia? Essa pessoa tem horário? Essa pessoa tem controle? Como é que é isso? Então, se a pessoa tem controle de horário, tem hora para sair, tem hora para chegar, cumpre regra, só tem um nome, gente. É empregado, é CLT. Ah, não, mas ele assinou, ele quis ser PJ. Não é ele que quer, não é a empresa que quer. Eu tenho que seguir a lei. Então, se a lei fala que, a CLT fala que a pessoa que tem controle de horário,
tem essa subordinação, tem regras. É empregado? Não sou eu. Não é empregado? Não é um documento que vai fazer ele virar PJ. Então, é o dia a dia que vai me falar se ele é CLT empregado ou se ele é prestador de serviço PJ. É o dia a dia, é a prática que vai falar se ele é PJ ou é CLT. Então, muito cuidado que isso gera um passivo trabalhista grande, enorme. Por quê? Porque a remuneração da pessoa sobe um pouco como PJ, porque não vai ter os descontos, não vai gerar impostos, e aí ele entra com uma ação trabalhista pedindo verba sobre isso que você paga para ele. E aí você coloca aí 5 anos, 4 anos, 3 anos, faz a conta. Então isso pode até interferir financeiramente em uma empresa, até quebrar uma empresa dependendo do volume de PJs que usa. Então tome cuidado, consulte o advogado, verifique certinho se a pessoa vai ter subordinação ou não, porque se tiver subordinação, não caiam nessa armadilha. Porque o PJ é muito bom para muita coisa, só que gera um passivo trabalhista enorme. Então isso é um recado, é uma dica que a gente dá, porque a gente vê muita empresa com ação trabalhista milionária porque não teve o cuidado de contratar de forma correta esse prestador de serviço. Então, muito cuidado com isso, gente. Somente se não existir subordinação, né? E aí, essa último slide, parágrafo, por que eu coloco nível gerencial e diretoria? Porque o chão de fábrica não funciona como PJ, né? A gente teve, agora, saiu na mídia faz 1 mês, 2 meses, onde uma empresa de gari, gente, gari, o limpador de rua, que era um PJ, o gari abriu uma MEI para prestar serviço para a empresa, não cola, não vira, né? Não dá. Então, por isso que a gente fala, é nível gerencial para cima, que já é um nível que entende o PJ, já sabe o que é um PJ, já trabalha como PJ, né? Não adianta o chão de fábrica você ter um PJ, uma pessoa que alimenta a máquina. A pessoa tem hora para sair, tem hora para entrar. A máquina roda, ele não pode falar, hoje eu não vou não, viu? Deixa a máquina parada. O empresário, ok, deixa a máquina parada. Não existe isso, gente. Então, cargos, dependendo do cargo, dá para fazer PJ, dá para fazer de forma correta, gerindo esse passivo aí, amenizando o passivo, para não ter problema. Então, muito cuidado, você que está nos assistindo, você que vai nos assistir, com PJ. Tome muito cuidado. Não é porque a pessoa assinou um documento, um contrato e emite nota fiscal não, viu? Aí, mais uma novidade, né? Que dá para encaixar aí como tecnologia, como inovação, né? O teletrabalho, o famoso home office, né? Vamos lá. Então, na verdade, o teletrabalho já tinha na CLT, tá? O teletrabalho veio na CLT com a reforma trabalhista, em 2017. Então, em novembro de 2017, a reforma trabalhista colocaram aí o teletrabalho. O home office foi criado na pandemia, né? A toque de caixa, né? As empresas, principalmente serviços, para sobreviver, tiveram que criar aí o tal do home office, né? Como querem falar. Mas são coisas diferentes. Então, o teletrabalho está na CLT. Eu posso ter empregados seletistas trabalhando em teletrabalho, que é o nome que está na CLT. Tem umas regrinhas para ser cumprida, né? Tem previsão legal, eu cito até os artigos aí da CLT, precisa ter isso previsto em contrato, quem vai pagar a conta de luz, quem vai pagar a internet, a questão da saúde, a cadeira, ergonomia, enfim. Isso tem que tomar muito cuidado, mas tem que a regra do jogo está no contrato. Tem que fazer um contrato de teletrabalho. E esse contrato ele pode ser alterado com prazo de 15 dias, tá? Então ele está em teletrabalho, eu quero voltar para presencial, eu faço essa mudança. O home office, como eu disse, não tem previsão legal. Foi criado na pandemia, toque de caixa por todos nós, né? Para poder as empresas continuarem aí com a sua atividade fim, com a sobrevivência do negócio, e aí foi criado o home office. Não existe isso, porém é o teletrabalho. Na verdade, é fazer o contrato de teletrabalho. E o sistema híbrido, né? Muita empresa hoje, muitos escritórios, principalmente empresas de serviço, estão no sistema híbrido. O pessoal trabalha hora em teletrabalho, né? Em casa, hora presencial. Também não existe, mas tem que criar regra para isso. Então tem que criar regra, porque criando a regra é mais fácil fazer a defesa lá na frente. Sem regra, imagina um terceiro, um juiz, olhando o processo trabalhista, tá, um tá falando isso, um tá falando aquilo, mas não tem regra, não era, como é que era lá? Aí fica no ar. Por isso que a regra é fundamental. Mas o teletrabalho está na lei, dá para fazer de forma tranquila, só precisamos colocar isso no papel.
Colocou no papel, tranquilo, quem paga a luz, quem paga a água, a alimentação, a internet, né? Porque é fundamental e por aí vai. Ah, e o controle, tá? O teletrabalho tem controle sim de jornada, tá? Precisa ter controle. Então pode ser por aplicativo, pode ser em login no sistema, né? Login, logoff no sistema e por aí vai. Então tem que tomar cuidado com isso aí também. Também falando em inovação na área trabalhista, né? Gente, vamos acabar com o papel. Vamos acabar com esse trem chamado papel, né? Deixa as árvores crescerem, deixa elas produzirem para o fim que elas vieram ao mundo, né? Nos dá sombra e frutos, não é isso? Não precisa cortar a bichinha para fazer papel, não. Então, você imagina hoje, olerites, né? Não precisa imprimir mais isso, não. Então tem muita coisa que não precisa imprimir. Imprimir e assinar de forma eletrônica. Vamos lá. Então, contratos e demais documentos, né? O chamado kit admissional, né? Quando o empregado é admitido, ele assina um kit admissional. Contrato de trabalho, acordo de compensação, banco de horas, opção de vale transporte sim ou não. Tem uma série de documentos, um kit admissional. Isso pode ser assinado tudo eletronicamente, gente. Não precisa imprimir. Manda para a pessoa assina, devolve, assina, depois você manda assinado pelo WhatsApp, por e-mail, a pessoa salva lá. Ele arquiva. Logicamente, a empresa vai arquivar também no sistema dela de forma digital. Ok? Não precisa imprimir, não. Kit demissional. A questão da demissão ainda, o TRCT, que é o termo de rescisão do contrato de trabalho, algumas agências da Caixa Econômica, a gente tem conhecimento que não aceitam assinatura eletrônica. Então, eventualmente não correr o risco, ainda faça fisicamente. Mas, com o tempo, eu acho que a Caixa também vai aceitar e vai ter tranquilo. Mas aí eu tive, a informação que eu tenho é que uma ou outra agência ainda não aceita. Mas, de toda forma, se não quiser correr nenhum risco, faça a impressão e assine fisicamente. Mas também com o tempo vai acabar, não precisa mais imprimir. É só mandar por e-mail, por WhatsApp do empregado. Olerites, esquece, gente, o olerite não precisa imprimir. Porque a lei fala que a obrigação da empresa é entregar o olerite ao trabalhador. Entregar como? Da forma que eu quiser, fisicamente, eletronicamente. Então eu posso mandar para o WhatsApp dele ou para o e-mail dele. Eu não preciso imprimir, colher assinatura. Por quê? Porque o que vale é o pagamento. Então lá, o olerite está lá. Paguei para ele 3.152,12. Vai ter um depósito na conta dele, 3.152,12. Então o depósito bateu com o olerite. E eu entreguei para ele por e-mail ou por WhatsApp. Logicamente a empresa vai arquivar isso de forma eletrônica, né? No seu sistema, mas a obrigação de guardar é do empregado, para ele comprovar a renda, para ele fazer um financiamento, enfim, por aí vai. Então não precisa imprimir também, vamos parar de imprimir olerites. Cartão de ponto. O cartão de ponto também eu posso assinar de forma eletrônica, então não precisa imprimir. O cartão de ponto ainda, um ou outro juiz ainda pode falar, mas não tem assinatura, tal. Se o empregado falar, a assinatura não é minha. A gente sabe que a assinatura eletrônica hoje tem todo um controle, né? Cada vez mais tem controle aí de veracidade. Mas quem não quiser correr risco nenhum, ainda imprime, assina e escaneia. Agora, tem muita empresa também que já manda de forma eletrônica e a assinatura do empregado de forma eletrônica também, garantindo a veracidade e tudo mais. Arquivo. Quanto tempo eu tenho que arquivar documentos trabalhistas? Todos? 5 anos. Por 5 anos, porque é o prazo que uma ação trabalhista pode retroagir. Então, a gente pede para guardar sempre um ano a mais, né? Para não ter problema, um ano a mais, guardar. E isso não fisicamente, de forma eletrônica, tá? Porque fisicamente não precisa de nada. Hoje, qualquer fiscalização também vai pegar os documentos de forma física. Perdão, de forma eletrônica, de forma digital. Então, eu não preciso ter isso de forma física mais. E a demissão por vídeo, né? Também polêmico. Na pandemia, foi criado esse instrumento. Por quê? Para poder fazer a coisa girar, né? Ninguém podia sair de casa, enfim, se nem fazer algum empregado, correr o risco de vir, enfim, para a empresa e fazer aí essa demissão. Então, muita empresa começou a fazer a demissão por vídeo. Depois da pandemia, algumas empresas continuaram, porque economiza tempo, economiza dinheiro e tudo mais, né? Eu não recomendo ainda, né? Porque o processo de demissão ainda tem aquele caráter humanitário, aquele caráter pessoal, né? Aquele caráter de acolhimento, né? Não é o número tal, você está demitido. Então, eu ainda opino, agindo com zelo, com cuidado, para que a demissão seja feita de forma pessoal. Os documentos, já falei lá, né, que pode ser de forma eletrônica, mas a demissão de forma digital. Então, pessoal, aproveitando o intuito da feira, a área trabalhista ela é muito dinâmica, vai mudando, porque as pessoas mudam. E quem trabalha nas empresas são as pessoas.
a empresa é gerida por pessoas. E isso vai mudando. Então, cada vez mais as empresas têm que estar ligadas à tecnologia, às inovações, ao dia a dia, às decisões dos tribunais, como os tribunais estão entendendo as coisas. Tudo isso que a gente falou aqui hoje é fundamentado nas atuais decisões. Que lembrando, a CLT, a nossa jovem senhora, é da década de 43, né? Década de 43. Ah, lógico, teve muitas reformas, enfim, teve sim. Só que se a empresa não se adaptar à nova geração, né? A nova geração, o que anseia essa nova geração, né? A gente sabe disso, como é que é essa rotatividade, essa ansiedade das coisas rápidas, da imediatividade, por aí vai. Então, a empresa tem que estar sempre ligada às inovações e tudo mais. Gente, pelo tempo que me caibe, eu acho que é isso. Agradeço aí a presença de todos aqui de forma presencial. Você que está aí nos assistindo também, muito obrigado pela audiência. E você que vai nos assistir também, muito obrigado. Acho que era isso que me cabia para hoje. Agradeço mais uma vez o convite e estaremos sempre à disposição. Muito obrigado.